Olá, boa noite. A partir de agora gravando, né? Ah, Hoje a gente vai abordar o último assunto da apostila 2, previsto para a avaliação 2, e que a gente vai fazer. Vamos fazer a aula da semana que vem como uma sessão de tira-dúvida, e na outra semana a gente faz, dia 9, né? Dia 9 a gente faz a nossa segunda avaliação. Apesar de que depois a gente vai ficar com o tempo bem apertadinho, apostila 3. Professor, mas não vai ficar ruim para a Jocasta, não? Ela tem prova. A questão é que ela tem, né? Eu, por mim, a gente faria no dia 2 a avaliação, que é na próxima quinta, e aí a gente ficaria com um prazinho a mais para discutir a apostila 3, né? Ficaríamos com 4 aulas, e terminaríamos dia 7, 14, seria o nosso último dia de aula. Então, a minha preferência é que façamos a avaliação no dia 2. Fazer uma votação aí, pessoal. Rosimara, Juan. Rosimar, você também tem cálculo 3, né? Sim, cálculo 3. A Danila também, né? Sim. Opa, chegou a Danila, né? É dia 8, não é a prova? Ou estou enganado? Cadê a Danila aqui? Não vi, não. Eu acho que é dia 8 mesmo. Acho que ela não veio ainda, Danila. Ah, tá. Giovânia disse que passou dor de cabeça, está com um pouco de dor no corpo, mas ainda assim vai tentar assistir a aula. Pessoal, essa lista tinha que valer um 3, né? Ah? Essa lista tinha que valer pelo menos 3, né? Quem? A lista? 2, meninas, já tá bom demais. Porque daí Pessoal, 2 não é nada, não. você só precisa de mais 4 para fechar a nota, hein? Mas eu vi a lista ali, a 2 é muito grande. É show de bola, 2 pontos assim, ó. Bacana. Deixa eu botar para apresentar aqui, que o outro dia eu comecei a falar sem pôr para apresentar, né? Mas eu penso que 2 está bacana, menina. Vixe. Beleza, apresentando aí, estão vendo minha tela? Cadê vocês? Tô vendo. Professor, eu posso tirar uma dúvidazinha daqui? Depois você vai tirar no final uma questãozinha aí da lista. Só vou perguntar, só me responde. Quando eu vou derivar lá o produto, a divisão, eu faço pela mesma regra da divisão? Quando vai derivar o quê? A divisão, uma função com um divisor. Eu faço segue a mesma regra lá da... Aí você aplica a derivada do quociente, né? Ah, sim, tá ok. Então. Que aí a gente usa as mesmas regras do curso de cálculo, né? Ok. Se tem produto, a gente vai na derivada do produto. Se tem quociente, derivada do quociente. Na integração, você aplica as regras que se aplica lá no curso de cálculo. A integração por substituição, a regra da cadeia e a integração por fração parcial, tudo que é similar. Tá. Tudo bem, então?
Então vamos, ó. Hoje o assunto nosso vai ser sobre funções harmônicas. E as funções harmônicas a gente tem elas o seguinte. A gente tem aqui uma noção geral do que são as funções harmônicas, né, com um pouquinho de história breve, que elas são ferramentas matemáticas que, tanto em matemática quanto em física, são importantes e utilizados, principalmente em questões de variáveis aleatórias. Então, elas foram utilizadas por Euler, em 1750, estudo da hidrodinâmica, e por Pierre, a partir de 1782, no estudo da atração gravitacional entre corpos. Aí elas foram também utilizadas em outros estudos, entre exemplos no campo eletrostático, na temperatura em estado estacionário, além dos fluxos de fluidos. Elas são aplicadas na própria matemática, na física matemática, na física e em processos estocásticos. Aí os processos estocásticos, ela é utilizada na teoria das probabilidades. Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias que representam uma evolução de um sistema com o decorrer do tempo, durante um certo período de tempo. Em matemática, a função harmônica ela pode ser entendida como qualquer solução que não seja trivial de uma equação de Laplace. O nome da equação foi dado em homenagem a Pierre Simon Laplace, que trabalhou com o estudo dela. E essa equação ela trabalha com derivadas de segundas, derivadas parciais, que sejam contínuas e analíticas dentro de um determinado domínio. Então, é uma condição que a gente precisa para que aplique essa derivada. Então, de uma maneira mais formal, a gente tem assim, que dada uma função f de xy, que seja contínua e com derivadas parciais contínuas. A gente já até viu ali anterior, em outros assuntos, quando a gente estava verificando a analiticidade de uma função dentro de um determinado intervalo. Para que ela seja analítica, a gente precisava que a função fosse contínua e que tivesse as derivadas parciais contínuas, e que obedecessem às condições de Cauchy, as condições de Cauchy-Riemann. Aqui a gente usa essa questão também, né, que as funções sejam analíticas, ou seja, que elas tenham derivadas parciais contínuas, a função seja contínua dentro de um determinado intervalo, e nesse caso a gente vai ter as derivadas também de segunda ordem. Vamos fazer a derivada até a segunda ordem da função em relação a x e em relação a y, se ela é de xy. Ou se ela tiver mais variáveis, a gente vai fazer a derivada até a segunda ordem dessas n variáveis. E a soma dessas derivadas até a segunda ordem, elas são denominadas de operador de Laplace, que é representado aqui dessa forma, um operador laplaciano. Quer dizer que eu peguei uma função de n variáveis, fiz a derivada até a ordem dessas n variáveis e a soma delas. Então, a soma dessas n variáveis, com derivadas até a segunda ordem, a soma dessas derivadas, é denominada de operador laplaciano. Tá? E ela é dita harmônica se esta soma das n derivadas até a segunda ordem for igual a zero.
aí nessas condições a gente diz que uma função é harmônica. Então, o que é que eu vou fazer para verificar se uma função é harmônica? Eu recebi a função, eu pego e faço a derivada dela, parcial. Tá? Derivada parcial é que eu tenho, por exemplo, n variáveis, eu derivo só em relação a uma delas, até a segunda ordem. Vou na outra variável, derivo até a segunda ordem. E assim sucessivamente. E quando eu fizer essas somas das derivadas segundas, o resultado tem que ser igual a zero. Se isso ocorrer, a função é dita harmônica, ou seja, ela obedece o operador laplaciano. Então, a gente tem algumas situações assim para ela, teoremas, tá? Que diz o seguinte: as partes real e imaginária de uma função complexa, fz, separada em u de xy e v de xy, quer dizer, em duas outras funções, uma função real e uma função da parte imaginária, analítica em todo o domínio A. Tá? Quando é que ela é analítica mesmo? Quando ela é contínua e possui derivadas parciais contínuas. Então, analítica em todo um domínio A, esse domínio A é um domínio de um conjunto complexo, ele tem Laplaciano nulo, ou seja, acontece isso daqui. Ó. Laplaciano, a derivada até a segunda ordem das n variáveis, e aí essa soma é igual a zero. Isso que é o Laplaciano. Isto é, se f é analítica, então a gente tem assim, o operador Laplaciano vai resultar nisso, ó. A soma das derivadas parciais até a segunda ordem é igual a zero. Tá? Tanto da parte real, que está aqui, a derivada de u, quanto da parte imaginária. Se isto ocorre, então a função fz dada aqui é dita de harmônica, para todo xy pertencente a A. Então, isso significa o seguinte: se eu receber U sem conhecer V e fizer a derivada até a segunda ordem, as derivadas parciais, e fizer a soma, então, U é harmônico. E significa que existe, então, um V que a gente consegue encontrar a partir de U, que também é harmônico. Sendo assim, a gente tem que fz é uma função harmônica. Aí você tem uma demonstração. E essa demonstração aí a gente vai utilizar aqui as condições de Cauchy. Lembra que a gente encontrou Cauchy, que é derivada de u em relação a x parcial é igual a derivada de v em relação a y. E de u em relação a y é igual a menos v em relação a x. Isso aqui a gente deduziu na aula passada, né? Lembra que a gente fez encontrou primeiro a dedução da equação de Cauchy-Riemann na situação normal, e depois disso a gente fez na situação polar, né? Envolvendo a trigonométrica. Mas a gente vai usar aqui a primeira situação, que é ela sem ser em coordenadas polares. Então, como fz é igual, ou num conjunto A complexo, você vai ter a parte real, u de xy, e a parte imaginária, v de xy. Se essa função ela é analítica e tem as derivadas parciais contínuas, então
elas satisfazem, e elas são iguais, obviamente, elas satisfazem as condições de Cauchy-Riemann. E aí você tem isso, essa daqui, né, que é as condições de Cauchy que a gente deduziu. Como eu quero derivada parcial até a segunda ordem, então eu vou pegar isso aqui e fazer a derivada. Observe que aqui eu tenho a derivada segunda, né, de x, derivada de u. Então, eu vou aplicar a derivada aqui de novo. Ó. Eu tenho a derivada primeira, vou aplicar a derivada de novo em relação a x. Se eu aplico a derivada em relação a x no primeiro membro, eu aplico em relação a x no segundo membro. E aí, depois aqui, eu vou aplicar em relação a y, até a segunda ordem. Se eu aplico a derivada segunda no primeiro membro em relação a y, aí eu aplico a derivada de segunda também em relação a y. Né? Eu tenho que fazer uma balança de precisão. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, com isso, você ia ter aqui derivada de u em relação a x. Aí, do outro lado, derivada de v em relação a x. Veja que eu apliquei a derivada em relação a x, né? Porque o primeiro aqui está em relação a x, eu quis aplicar a derivada em relação a x. Como aqui é u, apliquei em relação a x. Ali é v, apliquei em relação a x. Aqui eu vou aplicar a derivada u em relação a y. E do outro lado, a derivada parcial de v em relação a y. Em relação a y também, porque ali eu tinha aplicado em relação a y no primeiro membro. Aí, como eu tenho aqui, ó, derivada da derivada de u, e a derivada da derivada de v. Então, escrevo da seguinte forma: derivada da derivada, derivada segunda. Então, fica assim, ó, derivada segunda de u em relação a x. Esse x quadrado diz que eu derivei o x duas vezes. Aqui em cima está dizendo, eu derivei duas vezes u. Aqui está dizendo que eu derivei duas vezes em relação a x. Do outro lado, eu derivei duas vezes, derivei o v duas vezes, ó. Uma em relação a x, outra em relação a y, que já estava, né? Então, ó, derivada segunda de u em relação a x. Ali é a derivada segunda de v, uma em relação a y, outra em relação a x. Aí, do outro lado, a mesma coisa, né? Eu apliquei a derivada da derivada aqui. Aí, uma aqui, derivada em relação a y, derivei duas vezes u em relação a y, menos a derivada, uma de v em relação a x, outra em relação a y. Então, aqui está dizendo quantas vezes foram derivadas cada uma dessas questões. Se a gente pegar e adicionar isso, ó, o primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro, aí a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Derivada de u, segunda de u em relação a x, mais derivada de u segunda em relação a y, está aqui no primeiro lado. Aí aqui a derivada segunda de v em relação a x e y. Aí mais e menos, né, que a gente está somando, seria a derivada segunda de v em relação a x e y. Essa aqui a gente vai eliminar. Com isso, eu tenho que a derivada segunda de u em relação a x, mais a segunda de v em relação, ou mais a segunda de u em relação a y, é igual a zero. Que é o que a gente disse aqui no Laplaciano, né? Eu não precisei de toda aquela demonstração anterior, porque aquela demonstração anterior a gente já fez
lá quando a gente estava fazendo dedução de Cauchy-Riemann. Então, a gente só pegou a sequência, né, a partir das equações de Cauchy, que a gente já tinha deduzido, e aplicamos mais uma derivada nelas. Ao adicionar, de fato, comprovamos que se eu pegar uma função U, a parte real da função complexa, derivar até a segunda ordem em relação a x, derivar até a segunda ordem em relação a y, fizer a soma, isso é igual a zero. Então, de fato, isso aqui é válido. A mesma coisa seria para V, né? Se a gente pegar e fizer essa análise em relação a V, ela vai ser válida também, vai ter ela zerada. Portanto, ó, o operador laplaciano é igual a derivada parcial de U em relação a x mais a derivada parcial de V igual a zero. Para todo x pertencente a A, lembrando que esse A ele pertence ao conjunto de complexos, está contido no conjunto dos complexos. Ok? Até aí? Minha gente? Ok, professor. Beleza. Sim, professor. Então, caminhamos mais um pouquinho. Teorema. Se FZ igual a U de XY mais IV de XY, então eu tenho um Z complexo, aplico-se Z numa função. Quando eu aplico numa função, eu vou desmembrar a parte real e a parte imaginária. E essa parte real e a parte imaginária são duas funções complexas. É analítica em A, que é uma condição que elas precisam. Então, U de xy e V de xy são funções harmônicas. Tá? Então, a condição que elas precisam é você tem uma função e que essa função seja analítica dentro do conjunto que está sendo analisado. Se isso for verdade, né, então significa que U e V são harmônicas. E aí a definição que a gente vai ter assim: se você tem duas funções harmônicas, U e V, né, lembrando, parte real e parte imaginária, em A, elas são ditas harmônicas conjugadas. Há uma função fz, U de xy mais IV de xy, desde que ela seja analítica. Então, isso significa que se você conhece uma, você consegue, a partir daquela uma, encontrar a outra. Se eu conheço U, a partir de U eu consigo encontrar V. Se eu conheço o V, a partir de U, a partir de V eu consigo encontrar U, porque elas são harmônicas e conjugadas, né? E aí elas obedecem às condições de Cauchy, né? Que a derivada parcial de U em relação a x é igual a de V em relação a y. Então, se eu conheço U, faço a derivada de U em relação a x, eu vou ter automaticamente a derivada de V em relação a y. E daí basta que a gente aplique integração e consiga encontrar V, né? Só lembrando assim, ó, se você tem uma primitiva, derivada de uma primitiva, se você integra essa derivada da primitiva, você tem a própria primitiva, né? Teorema. Se U seja U uma função harmônica definida em um disco aberto, de raio epsilon. Aí esse disco a gente já estudou sobre ele, né? Você tinha os discos, aí você tinha um disco de raio delta, tinha um disco de raio epsilon, aí você lembra que a gente aplicou a questão dos limites dentro lá para verificar a existência ou a não existência da derivada e do próprio limite. Concentro num ponto x0 e y0. Então, existe uma função harmônica conjugada, V,
definida no mesmo disco, tal que U, ou tal que FZ é igual a U de XY mais IV de XY. Então, você vai ter um disco, aí você tem um centro no disco com um raio epsilon. Se dentro desse disco você tiver uma função U, aí significa que, e elas são harmônicas, quer dizer, obedecem às condições de Cauchy, então a gente vai ter certeza que dentro desse disco tem um V, que é harmônica, de tal forma que a operação FZ vai ser igual à soma de U de XY mais IV de XY. E é claro que seja analítica, né? Então, a gente vai ter o seguinte agora, antes de ir para o exemplo, só lembrar, ó, dada uma função harmônica U de XY, então existe uma função harmônica conjugada, conforme disse lá no teorema e na definição, existe uma conjugada V de XY que satisfaz as condições de Cauchy. Aí está aqui, a derivada de U em X é igual a de V em Y. Aí só lembrando que a de U em X a gente escreve ela mais simples assim, né? UX igual a VY, só para não escrever a derivada parcial. Tá? A mesma coisa lá. O Y é igual a menos VX. E aí você vai ter um exemplo seguinte, ó. Temos a parte real dessa função FZ. Eu tenho a parte real. Eu quero encontrar a harmônica caso ela exista. Quando é que a harmônica conjugada vai existir? Ela vai existir se U for contínua e as suas derivadas parciais forem contínuas e obedecerem às condições de Cauchy, ou seja, a derivada de U, derivada parcial de U, mais a derivada parcial de V, ambas até a segunda ordem, a soma for igual a zero. Isso faz com que, então, a gente tenha U harmônica. Tá? E aí, por consequência, teria uma harmônica conjugada. Então, o primeiro procedimento, verificar se U é harmônica. Verificar se U é harmônica é fazer a derivada de U em relação a x até a segunda ordem, de U em relação a y até a segunda ordem, fazer a soma e o resultado for igual a zero. Se isso ocorrer, U é harmônica. Se as derivadas parciais forem contínuas e a função for contínua, U, aí a gente vai ter a harmônica conjugada. Então, tem aqui, ó, verificar se U é harmônica. Como é que a gente vai fazer, então? Faça a derivada primeira de U. Aí veja aqui, ó, derivando U em relação a x. Esses termos aqui que não tem x, como eu estou derivando em relação a x, eles são constantes. Zero. Então, em relação a x, 2x. A derivada segunda de U em relação a x. Eu estou evitando escrever assim para não fica trabalhoso. Né? Então, derivada de U em relação a x duas vezes. Então, de U em relação a x é 2, derivada disso daqui, é 2x aqui, derivada disso é 2. Agora, de U em relação a y. Em relação a y. Aí, como eu for fazer análise em relação a y, quem não tem y, as parcelas que não tem,
são constantes. Então, a derivada de constante é zero. Então, derivada em relação a y, menos 2y. Derivada segunda, derivando isso aqui mais uma vez, menos 2. Adicionando a derivada segunda em relação a x e a segunda em relação a y, a gente tem que ela obedece o operador laplaciano. Se obedece o operador laplaciano, portanto, U é harmônica. E veja que as derivadas parciais aqui são contínuas, a função é contínua. Então, derivada parcial contínua, ou função contínua, derivadas parciais contínuas. Então, significa que essa função ela é analítica. Portanto, e obedece ao laplaciano, portanto, U é harmônica. Se ele é harmônica, então existe uma harmônica conjugada, é um V. De tal forma que a gente consegue escrever que Fz é igual a U de xy mais IV de xy. Se esse U não obedecesse o laplaciano, desse diferente de zero, aí significaria que não existiria um V harmônico, e a gente não ia conseguir escrever essa função. Então, agora a gente vai ao seguinte, verificamos que ela é harmônica. Se é harmônica, agora eu vou pegar as condições de Cauchy, que as condições de Cauchy, só lembrando, que vocês fizeram na tarefa passada. Derivada de U em relação a x é igual a V em relação a y. E de V em relação a x é igual a de menos U em relação a y. Nós vamos fazer uso disso. E observe agora o seguinte, que a derivada de U em relação a x a gente já tem aqui. Então, eu vou fazer uso dela. Usando essa regrinha aqui, derivada de U em relação a x é igual a V em relação a y. Então, U em relação a x, a derivada deu 2x. Bom, agora eu pego assim, de V em y é igual a 2x, porque ela obedece às condições de Cauchy. A derivada de U em x é igual a V em y. Aí eu pego só essa parte, eu tenho V em y. Quer dizer, aí para eu achar a primitiva dessa derivada de V, basta que eu aplique a integral. E se eu vou aplicar a integral, eu aplico a integral dos dois lados. Assim, a integral de V em relação a y, certo? Porque está derivada em relação a y, é igual a integral de 2x em relação a y, tá? Porque estava derivada em relação a y. Agora a gente tem um detalhe importante. Se você tem um V de xy, e aí esse V de xy, digamos que você tenha, por exemplo, x ao cubo mais 2y mais alguma coisa ali. Como se eu derivar o V em relação a y, essa parcela aqui, ela é constante. Se ela é constante, quando eu derivo em relação a y, ela vai zerar. E aí eu vou ficar só com a parte que eu tinha y. Bom, se eu derivei uma primitiva em relação a y, e as parcelas que não tinha y eram consideradas constantes e elas zeraram. Aí eu preciso, ao integrar, fazer que essa parcela volte. Tá? E aí, como aqui era em relação a x e zerou, aí eu tenho que a minha constante, em vez de pôr assim, mais uma constante quando eu integrar,
Aí eu vou ter que pôr mais essa constante em relação a x. E aí, então, vai ser assim, ó. A integral da derivada de v é o próprio v, que é a primitiva. A integral de 2xy em relação a y é 2x, de 2x em relação a y é 2xy, mais o hx. Esse hx é a constante aqui, que ao derivar, ela sumiu. Então, eu coloco a constante em função de x. E aí, se essa constante for só constante mesmo, e não for função, ela vai aparecer. Se ela for só função de x, aí ela vai aparecer também. Então, ó, agora a gente tem aqui o v. Mas eu tenho v e não conheço quem é essa constante. Eu preciso conhecer quem é a constante. Para conhecer quem é a constante, então eu vou me valer de Cauchy-Riemann de novo. Das condições de Cauchy, a gente tem aqui. Eu usei essa primeira parte, agora eu vou usar essa segunda. Que a derivada de v em relação a x é igual a de u em relação a y. Significa que se eu derivar esse v que a gente encontrou em relação a x, eu vou poder igualar com a derivada que a gente tinha de u em relação a y aqui, ó, que a gente tinha feito, desse u. Já olhei e deu certinho. Já, né? Ótimo. Já. Então, ó, a derivada de v em relação a x, aqui, deu 2y. A derivada dessa função de x, eu não sei quem é, eu só deixo indicada. Isso dá, isso é igual a menos daqui, a derivada de u em relação a y, que é essa daqui que a gente tem aqui. Coloquei. Daí, agora menos vai ser mais, esse aqui vai eliminar esse, aí eu vou ter que, essa derivada dessa função é igual a zero. Para eu saber quem é a função, basta eu integrar. Integrei, ela é só uma constante qualquer, né? Não é variável. Volto, pegue-se a função, trago aqui, substituo, e aí eu tenho quem é o V. Ou seja, quem é a conjugada harmônica de U. Então, esse cara aqui é a conjugada desse cara que a gente conseguiu aqui. E aí significa que eu posso escrever a FZ. E aí eu teria, então, que FZ é igual a U, que é o x quadrado, menos y quadrado, que é mais 1, né? Mais 1, mais i vezes 2xy mais a constante. Pronto. Nem sempre vai acontecer do H zerar aqui, tá? Esse H pode ser que apareça qualquer coisa. Pode ser que apareça um exponencial, pode ser que apareça um polinômio, ou uma trigonométrica, mas aí não tem problema, basta fazer a integração que você vai encontrar quem é esse H, para substituir ali, quem é essa função. Tudo bem? E aí, de tal forma, ó, que esse FZ, ela é uma função analítica, porque ela tem U analítica, e obedece às condições e é harmônica, tem V analítica, é contínua, e obedece às condições de Cauchy. E se a gente fizer o teste também, ela obedece o Laplaciano, lá, que é o operador aqui, que Jocássia disse que não sabia o que era, né?
Então, ela é o significado de um operador laplaciano, ou seja, você faz a derivada duas vezes, tá? Até a segunda ordem, a soma tem que dar zero. Pergunta? Não, então, O professor tem como explicar de novo como é que aparece essa constante aí, que eu não entendi? como é que aparece essa constante? Quando ela vezes x ali de novo, você pode explicar? Você fez aqui, integrou. A integral de h' de x, que é a integral da derivada de uma função, é a própria função. A integral de zero, aqui a gente está integrando em relação a x, certo? Em relação a x. Aí a integral de zero é zero, mais a constante, que é para a integral indefinida, né? Aí zero mais a constante é a própria constante. Tudo bem? Digamos que na operação a gente tivesse a galinha de x é igual, vamos por aqui, x ao cubo, por exemplo. Ele deu aqui um polinômio. Aí você vai integrar para você saber quem é essa constante, né? Porque eu sei que a derivada dela é isso daqui, e aí em relação a x, obviamente. Então eu teria h de x é igual a x à quarta sobre 4, que é a integral de x ao cubo, mais uma constante, porque é a integral indefinida aqui, né? E aí, pega isso daqui e substitui lá no V, no lugar de H. Para saber quem é essa constante, você teria que receber as condições iniciais, como a gente fez lá quando a gente estava trabalhando, que recebia as condições iniciais, eu substituía aquelas condições iniciais e aí você tinha quem era esse C. Tudo bem? O próximo exemplo, ó. Mostre que U igual a e elevado a x vezes x seno y menos y cosseno y é harmônica. Para mostrar que é harmônica, eu preciso mostrar que ela passa a derivada até a segunda ordem de u em relação a x, até a segunda ordem de u em relação a y, somo e o resultado é zero. Aí eu mostrei que é harmônica. Se ela é harmônica, então existe um V que é conjugado harmônico desse U. E aí, aplicando as condições de Cauchy, a gente consegue encontrar quem é o V. E aí, com isso, a gente consegue escrever quem é a função, né? Quer dizer, aí ela é analítica. Então, a primeira solução, eu preciso ter a derivada até a segunda ordem de U, em relação a x. Depois, em relação a y. Então, em relação a x, eu só apagar aqui para facilitar para a gente ver aqui. Ó, tem produto aqui, certo? Se tem produto, a gente aplica a regra do produto. Então, para eu fazer a derivada de U em relação a x, aplicar a regra do produto, que eu vou aplicar em relação a x e tem um produto de e elevado a menos x por x aqui dentro. Por isso tudo, né? Então, eu tenho a derivada da primeira, que é menos e elevado a menos x vezes a segunda, que a segunda vai ser tudo isso daqui. Agora, mais
a primeira, que é e elevado a menos x, vezes a derivada da segunda. E veja que eu estou derivando em relação a x. Como eu estou derivando em relação a x, a derivada em relação de x é 1, vezes o seno. Aqui nessa parcela eu não tenho x, então ela é constante, zerou. Então ficou e elevado a menos x vezes seno y, tá? Porque daqui de dentro, como eu estou derivando em relação a x, essa tem x, é 1. Essa não tem x, é 0, tá? E aí, é claro, fiz a multiplicação ali, né? Agora, multiplicando aqui, distribuindo a multiplicação, né, para ficar mais bonitinho, mais fácil para a gente, eu poderia ter distribuído a multiplicação aqui também, tá? Antes de derivar. E aí, organizando ela, eu tenho menos e elevado a menos x, x seno y, tá aqui. Menos e menos dá mais, e elevado a menos x, y cosseno y, tá ali, mais esse que sobrou aqui. Agora, faço a derivada segunda, u de xx. Derivada em relação a x. Aqui tem produto de x e x, de termo que tem x, então tem que aplicar a regra do produto. Derivada da primeira. Então, vou ter menos, vem para cá, de novo, dá mais e elevado a menos x, x seno y, tá de verdinho aqui, ó. Agora, derivada em relação a x. Então, vou ter aqui a derivada em relação a x é 1, repetir essa primeira. Aqui dá 1, aqui continua sendo y. E aí, veja que vai ficar menos e elevado a menos x seno y, certo? Aqui, e elevado a menos x, vem esse menos para cá, y cosseno y, tá aqui, ó, de laranjinha. A derivada aqui em relação a x, esse menos vem para cá, vai ficar menos e elevado a menos x seno y, que junta com aquele segundo termo que a gente fez daqui, e dá esse aqui de vermelho, ó. Agora, em relação a y, derivando aqui em relação a y. Aqui eu não tenho. Aqui, como eu vou em relação a y, mesmo sendo produto, eu não vou aplicar a regra. Então, repetir e elevado a menos x fora. Derivada desse termo em relação a y, derivada de seno, é cosseno. Então, foi x cosseno y, menos. Aqui tem produto de, como eu estou derivando em relação a y, eu tenho y cosseno y. Então, a derivada da primeira, menos 1, repito a segunda, cosseno y. Agora, repito a primeira, deriva a segunda. Derivada de cosseno é menos seno, vezes o menos daqui dá mais, está aqui. Organizei, distribuindo a multiplicação aqui, ali e ali. Aí a gente tem ela aqui. Aplico a derivada segunda. Nesse primeiro termo, eu não tenho produto de y. Então, só faço a derivada do cosseno, dá menos seno. Então, vai ficar menos x e menos x seno y. Está de verdinho aqui. Nesse termo aqui, eu não tenho produto de y. Então, derivada do cosseno dá menos seno, vezes menos dá mais. Então, fica mais e elevado a menos x seno. E um deles está aqui, ó. Aqui tem produto de y e seno y. Então, aplica a regra do produto. Derivada da primeira, aqui fica 1. E o resto repete. E vai juntar, vai dar 2 nesse termo.
Agora eu repito a primeira, derivo a segunda. Então fica I elevado a menos x, derivada de seno, deu cosseno, tá laranjinha aqui. Aí eu tenho, ó, derivada segunda de u em x, derivada segunda de u em y. Se eu somar esses dois aqui, para ver a obediência do Laplaciano, ó, o laranja corta o laranja. O verdinho elimina o verdinho. O vermelho elimina o vermelho. E aí significa que a soma desses dois é igual a zero. Então, ó, u de xx mais o y é igual a zero. Como a gente fez a soma desses dois, deu zero, significa que o u é harmônica. Se ele é harmônico, ou seja, ele obedeceu às condições do Laplaciano, então existe uma outra função v que é conjugada dessa, que é a harmônica conjugada dessa, né, que compõe a função fz lá. Então, a gente tem o u, fez o teste, ela é a harmônica, então existe o v, que é a harmônica conjugada dela, de tal forma que isso é analítica. E sendo assim, elas obedecem às condições de Cauchy, né? E aí nós vamos usar as condições de Cauchy, ó. Derivada de u em relação a x é igual a v em y. E de v em x é igual a menos u em y. Derivada de u eu tenho em x, derivada de u eu tenho em y. Se eu usar esses caras, tanto uma quanto a outra, eu consigo encontrar quem é a outra função, quem é v. Então, derivada de u em x, eu vou usar, tá aqui, ó. De u em relação a x, esse pacote todo. É igual a v em relação a y. Então, agora eu pego, ó. Usei as condições de Cauchy. A partir da derivada de u, como ela é harmônica, eu tenho a v. Eu sei que a derivada de v em relação a y é isso, mas eu não sei quem é o v. Basta, como eu tenho aqui a derivada em relação à derivada de v, eu integrando eu encontro qual é a primitiva de v. Então, eu integro em relação a y. Integro o segundo lado em relação a y, porque é balança de precisão. Integrou um lado em relação a y, o outro tem que ser também. Se eu derivar um em relação a x, o outro tem que ser também x. O integrar em x, o outro tem que ser em x. Então, todo esse pacote aqui integrado em relação a y. Então, a integral de v é o próprio v. E a integral disso daqui, ó. A integral desse primeiro em relação a y. Então, eu posso puxar essa integral para cá, ó. E aí, esse só repetiria. A integral de cosseno, de seno. Aí você vai pensar, a derivada do cosseno dá menos seno. Então, se eu integrar seno, tem que ser menos cosseno, porque a integral desfaz a derivada. Você derivou cosseno, você teve menos seno. Então, se você integrar, o seno tem que ter menos cosseno, que é desfazer o procedimento. Então, tá aqui, ó. A integral do seno deu menos cosseno, vezes o menos daqui deu mais. Aí eu vou para esse, ó. Bota a integral aqui, e aí esse eu vou repetir. Aqui, veja que a gente tem um produto. Aí, para fazer a integral aqui, em relação a y, eu tenho que aplicar a integral, a regra da cadeia para a integral. E na regra, aplicando a regra da cadeia para a integral, aí você pode fazer a parte, isso depois, aí você vai ter esse resultado, vezes o e menos x, tá? Aqui eu já coloquei qual foi o resultado dessa integral aplicando a regra da cadeia.
ou a integração por partes, na verdade, né? E aí você aplica aquela integral de UdV é igual a UV menos a integral de VDU. Aí você usa essa regra ali. Integrando aqui, aí eu vou ter a integral de seno é cosseno, porque a derivada do integral de seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. A integral de seno é menos cosseno vezes mais, deu menos. Mais o hx, né, que é o cara que era a função de x. Se eu tinha uma função v com várias parcelas que tinha x e tinha y, aquelas parcelas que não tinha o y, só tinha x ou uma outra constante qualquer, aí elas passam a ser constante quando você derivou v em relação a y. E aquela constante sumiu. Então, ao integral, tem que fazer reaparecer a constante. Como eu não sei se essa constante ela era função de x ou era só um número, aí eu coloco que ela seja uma função. Muito bem, então eu tenho agora que fazer, que encontrar quem é essa função de x, que eu não sei. Com isso, eu vou pegar e fazer o seguinte agora. Vou aplicar a integral. Aqui só lembro o seguinte aqui, que distribuindo a multiplicação, você vai ter esse mais e menos aqui vai ser, ou mais e mais, vai ter e elevado a menos x cosseno y. Aí esse vai cortar com esse, tá? Aí você vai ficar só com essa parte aqui e esta partezinha para aplicar a derivada. Então, ó, eu tenho ela melhorada aqui já. Então, aplico agora a derivada de v em relação a x, porque em relação a y a gente já tinha. Derivando em relação a x, o v, aqui tem produto, você aplica a regra do produto. Aqui não tem produto, nós não vamos aplicar a regra, vamos só derivar normal. Ao fazer a derivada disso daqui, a gente vai ter, ó, derivada de v em relação a x, dá isso daqui. O h eu não sei quem é, eu só coloco um indicativo de derivada. Quando eu faço a derivada em relação a x, pela regra de Cauchy-Riemann, ela equivale à derivada de menos u em relação a y. Tá? E aí eu faço essa igualdade, né? Eu pego isso que eu encontrei agora de v em relação a x e vou igualar com a derivada de u, menos u, né? Menos essa derivada aqui em relação a y. Essa derivada é com sinal trocado. Então, tem, ó, menos o y, que é aquela lá em cima que eu comentei, com sinal trocado. É a mais, fica menos, fica mais, fica menos. Tá aqui. Isso tudo é igual a de v em x, tá aqui. Aí, mais uma vez, a gente vai conseguir zerar tudo, né? Essa elimina aqui, e essa daqui elimina essa. Ficamos com a galinha de x igual a zero. Porque desse lado aqui zerou tudo. Mas vocês vão encontrar funções que não vai zerar, tá? Vai aparecer algum elemento aqui, diferente de zero, que pode ser função, que pode ser constante. Aí, ao integrar, é só aplicar a integral normal. Então, integrando isso dos dois lados agora, em relação a x, né? Por que em relação a x? Porque eu tinha derivada lá em relação a x. Integrando em relação a x, a gente vai ter a constante aqui. Né? Porque aqui é zero. Então, zero mais a constante. Pego esse hzinho que a gente encontrou aqui, vou lá na função v, substituo
e tenho a função V completa. Para saber quem é esse C, a gente teria que receber as condições iniciais. Então, esse V aqui é a harmônica conjugada do U que a gente recebeu. E dessa forma, a gente, como essas funções, elas são contínuas, ó. Ali é contínua, o nosso V que a gente recebeu é contínua, as derivadas parciais de V em X, de V em Y que a gente tinha, elas são contínuas, a de U são contínuas, obedece o Laplaciano, portanto, elas são analíticas. Então, como U de XY e V de XY são contínuas, com derivadas parciais contínuas e obedece às condições de Cauchy, Fz igual a U mais IV é analítica. E a gente encontrou quem era o V harmônico ou harmônica de U. Dúvida? Pergunta? Dá uma olhada no chat, professor. No chat? Precisamos de uma semana a mais. Tá. Então, vamos aqui. Era só essa parte aqui? Não é isso aí. Só isso, professor. A gente tem agora esse exemplo 3. E esse exemplo 3, aí eu vou pedir para a gente fazer juntos, né? Aí eu vou pedir para o Antônio. O Antônio, quem se dispuser. A gente tem, determine uma função U de modo que isso aqui seja analítica. Tudo bem? Antônio, se dispõe. Hoje não, professor. Por que não, menino? Tem que alternar aí também, né, professor? Hã? Tem que alternar aí também, né? Quem vai? Quem se candidata? A Danila tava com mau tempo, agora que ela conseguiu entrar. É. Tava energia fraca lá. Quem se candidata? Juan? A Danila que chegou atrasada. Ela nem assistiu a aula, como é que ela vai? Gente, eu tô ainda por 4G, então vocês não me pedem nada, tá? Se candidata aí, Rosimara Jocássia. A Nilvânia disse que a internet dela tá ruim, tá pior do que ela, então não dá nem para pedir para ela. Mas dá para pedir para Jocássia, Rosimara ou Juan. Antônio tá negando fogo hoje. Eu voto Eu no voto no Antônio. Antônio. Eu também. Não, isso aí tem que ser mais democrático nesses negócios aí. Eu nem sei o que é, mas tô votando no Antônio. Mas é democracia isso, Antônio, não é? Mas vota em quem a gente quiser. Você. Mas uma pessoa não pode ser eleita várias vezes no mandato, não. Bora, Antônio. Vamos, a gente vai ajudando, ó. É que eu não vou saber fazer. Hã? Tenho que treinar pra fazer. Se der um tempo pra gente fazer, aí daqui 10 minutos eu posso tentar fazer, mas teria que treinar primeiro. Então vamos. Tempinho, tempo e todos vocês fazendo essa agora. Estamos no tempo.
Enquanto vocês estão fazendo, eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito longa, e a hora que for fazer de novo, a gente volta a gravar, tá? Senão fica extenso aqui, vai ficar esse espaço em branco.